Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor, muitas pessoas questionam a obrigatoriedade do voto no Brasil. Qual a sua opinião a respeito? Um dos temas que mais aparecem nas cartas de leitores a jornais, quando eles vão falar em reforma política, é da obrigatoriedade do voto. Resumidamente, o que se argumenta é: se estamos numa democracia, se a democracia é o regime da liberdade, então por que o voto será obrigatório? E acrescentam isso como prova do atraso do Brasil. Erro grande. Primeiro, porque os países que têm obrigatoriedade de voto não são países atrasados. É a Bélgica, é a Itália, a Austrália, Costa Rica, um dos países mais estáveis na sua democracia no continente americano. Segundo ponto, entrando no conceito. Democracia não é um regime simplesmente de liberdades e direitos. É um regime, como qualquer outro, que tem deveres. Assim como a ética ou a política não são apenas feitas de direitos. Na verdade, quem pensa que a democracia é feita só de direitos está confundindo a democracia com um supermercado. Está discutindo os direitos democráticos com mercadorias que você compra e que você escolhe se quer comprar uma ou outra, ou mesmo se não quer comprar. Muito bem. A esfera do consumo é isso. Mas quando estamos falando da organização política, faz sentido que uma sociedade determine que os cidadãos sejam obrigados a votar, sejam obrigados a cumprir certos deveres cívicos. Eu, pessoalmente, preferia a obrigação de votar como obrigação moral e preferia que coubesse aos partidos fazer campanha para filiar as pessoas, para explicar o que é importante no voto, etc. As campanhas do Tribunal Eleitoral geralmente são muito ruins. Eu lembro de uma das últimas em que se dizia que o eleitor era o patrão, que o eleitor é quem escolhe. Isso não bate com a experiência de ninguém, ninguém acha isso. Então são campanhas ruins que não valorizam o papel do voto, até porque nós sabemos muito bem que o Congresso vota leis para perpetuar os mesmos parlamentares, o mesmo sistema no regime. Contudo, o dado que temos é que nos países em que o voto não é obrigatório, pode haver um círculo vicioso pelo qual os mais pobres acabam não votando e com isso se perpetua a situação deles, de pobreza, de exclusão. Nos Estados Unidos isso acontece com os negros. A votação dos negros nas eleições, participação deles como eleitores, é menor que a dos brancos. Com isso, os deputados eleitos, mesmo o executivo eleito, acaba sendo eleito mais por brancos do que por negros, uma proporção maior de brancos do que de negros. O resultado disto é que eles vão legislar para o bem dos seus eleitores, eles vão cortejar os seus eleitores, eles não vão se interessar tanto por pessoas que não votam, que não participam da votação. E com isso, os negros acabam tendo, nos Estados Unidos, uma posição de exclusão ainda maior do que já tinham antes. E nessa exclusão, eles também não vão participar das eleições, vão ter menos interesse em participar, menos formação para participar, e isso só aumenta a exclusão. Razão pela qual alguns movimentos nos Estados Unidos alegam que, havendo uma obrigatoriedade de voto, você teria um resultado mais democrático, uma participação maior de todas as classes sociais, de todos os grupos étnicos. Enfim, você teria uma eleição que representasse melhor a sociedade. É um argumento interessante para discutir. Mas, de qualquer forma, o ponto que eu acho principal é o seguinte: se quisermos acabar com a obrigatoriedade do voto, podemos fazê-lo. Mas deveríamos deixar claro que, sem um eleitorado que vote maciçamente, o regime democrático fica um tanto bambo. Vão dizer, bom, obrigar isso com multa, com isso tudo, é um tanto mesquinho. Sim, é mesquinho. Podemos pensar outras possibilidades. Eu desenvolvo essa questão com mais detalhe no meu livro A Boa Política, que eu lancei em 2017 pela Companhia das Letras. E tem um capítulo em que eu discuto dos prós e contras do voto obrigatório, concluindo que, afinal de contas, eticamente é bom, talvez nós pudéssemos tirar a obrigatoriedade legal ou repensar a questão da punição. Mas é um assunto bem complexo e não se resolve isso reduzindo o voto a um item nas bandejas de supermercado. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.